a vida de uma outra maneira, né? Que maneira é essa? Uma maneira mais construtiva, né? Mais benéfica para a nossa saúde até. Né? E a forma da gente se comunicar, a forma como a gente se comunica com a gente mesmo, a parte interna, aquele diálogo interno, influencia muito nessa nossa percepção do mundo. Né? É como se a gente projetasse aquilo que está interno, aquele modelo, né? Aquele programa interno que a gente tem, projetasse no mundo físico, né? E então aqui a gente tem os 4 modelos mentais, né? O H. Race, desculpa, gente, meu inglês está péssimo. Está péssimo, né? Mas vai melhorar um dia. Então, esse modelo, ele sofre no presente e tem benefício no futuro. É aquela pessoa que não curte a caminhada da subida para ter aquele momento no topo da montanha. Né? A recompensa dela é chegar no topo da montanha, mas ela não curte a caminhada. Então, é esse modelo mental. Tem o niilismo, que ele é maléfico no presente e maléfico no futuro. Eu comparo o niilismo com aquele tipo mendigo. Né? Eu tenho que sofrer agora e vou sofrer mais tarde, vou continuar sofrendo. Esse é o pior, né, dos modelos. O hedonismo, que tem prazer no presente e malefício no futuro. É aquela típica pessoa que está de dieta, mas ela se compara com um sanduíche, come, aí depois já está se... Né? Por que eu comi esse sanduíche? Né? Vem aquela apatia, por que eu comi? Aí, muitas das vezes, em alguns casos, né, tem pessoas que forçam o vômito. Mas não é isso que eu quero entrar, né? Então, tem prazer no presente, mas tem malefícios no futuro. E tem o Happiness Model, que é o modelo mental onde é a nossa meta, né? Com o que vocês estão vendo aqui. Experimentando. Que é o prazer no presente e benefício no futuro, né? Tá faltando um slide que a pessoa não colocou. Mas eu vou falar aqui, porque eu mandei no áudio, né? A diferença entre a felicidade hedônica e a felicidade eudaimônica, né? A felicidade hedônica é aquela típica felicidade do prazer momentâneo, né? Prazer momentâneo, só experimenta os picos de prazer, né? Por exemplo, quando quer se satisfazer sexualmente, quer se satisfazer comendo alguma coisa, né? Então, essa é a hedônica, é o hedonismo. E tem a felicidade, que os filósofos gostam muito de comentar ela, que é a felicidade eudaimônica, que está envolvido com significado, uma vida com significado e propósito. Né? E essa pessoa experimenta essa felicidade eudaimônica, que ela é experienciada nesse modelo happiness model, né? Trazendo presente e benefício no futuro, porque aquilo que ela está passando no presente serve a um propósito, né? Serve a um propósito, tem um significado para ela. A vida dela passa a ter sentido. Sonda aqui. Então, pesquisadores documentaram
e pensamentos negativos que causam perturbação emocional quase sempre contêm distorções grosseiras da realidade, né? Lembra lá daquele... Não dá para voltar? Pensamentos distorcidos da realidade. Por exemplo, a gente pode pegar ali o niilismo, que é um pensamento totalmente distorcido da realidade, né? E o raça também, ou o hedonismo também, podemos pegar assim. E os pensamentos distorcidos são a maior causa de sofrimento. Lembre-se que os mesmos pensamentos levam às mesmas escolhas. As mesmas escolhas levam aos mesmos comportamentos. Os mesmos comportamentos criam as mesmas experiências. E as mesmas experiências criam os mesmos estados emocionais. As mesmas emoções guiam as nossas vidas e constituem a nossa realidade. Depois desse vídeo, eu vou postar um vídeo falando sobre emoção e sentimento do Pedro Calabresa. Espero que vocês vejam até o final. É muito importante saber, né, dar nome aos bois, dar significado ao que é a palavra emoção, né? E sentimento, né? É para eliminar qualquer tipo de dúvida. Então, as mesmas emoções guiam as nossas vidas e constituem a nossa realidade. É um ciclo que tem, em primeiro lugar, tem que ser quebrado. Para depois acontecer a mudança. Eu sempre falo que a gente tem que romper com o modelo mental, que a gente está tendo um resultado X, que não está bom, que a gente não quer mais passar por aquilo, porque provavelmente a gente está em sofrimento. Foi quando eu rompi com o meu modelo mental antigo que eu conheci esse modelo mental novo, né? E é uma construção, é como se a gente tivesse nascido de novo e tivesse que aprender tudo de novo, né? Então, o primeiro passo é tomar consciência daquilo que a gente não quer mais, romper com aquilo para que a gente comece a aprender coisas novas, né? Mas para a gente mudar o padrão de pensamento, de sentimento e de comportamento, a gente deve aprender, né? Eu acredito muito na educação. A gente deve ser educado emocionalmente, educação positiva também, educação financeira, né? Para que a gente tenha os resultados diferentes. Quem é que teve educação financeira quando era criança, né? Está recente isso no Brasil. Na escola da minha filha, por exemplo, agora está tendo, mas será que os professores estão realmente preparados, né, para educar financeiramente? E algumas escolas também estão tendo a educação emocional, né? Será que esses professores realmente estão passando educação emocional como deveria, né? Mas é o começo, né? A partir da educação. Tá, né? Janelinha para cá. Então, a partir da educação, né? A gente pode mudar as redes neurais, né? Para causar um novo aprendizado. Ter um novo aprendizado, a gente muda as redes neurais, né? Para que a gente tenha um novo resultado, né? Um novo tipo de comportamento, nesse caso, que a gente está estudando. Um novo tipo de linguagem interna, né? E resultado. Então, bora lá. A neuroplasticidade, também conhecida como plasticidade neuronal ou plasticidade cerebral, refere-se à capacidade do sistema nervoso de mudar, adaptar-se e moldar-se a nível estrutural e funcional ao longo do desenvolvimento neuronal. E quando o sujeito
e quando o sujeito é exposto a novas experiências. Deixa eu abaixar esse volume aqui rapidinho. Então, quando nós somos expostos a novas experiências, né, nós podemos ter essa neuroplasticidade, né? E muitas das vezes, com o tempo, né, a gente vai, como imagina um copo, a gente vai enchendo esse copinho até ele transbordar, né? A gente vai fazendo as ligações mais vezes e mais vezes, ligações entre os neurônios, sinapses, né, diferente, e a gente vai fazendo mais vezes e mais vezes e mais vezes, até que aquilo se torne um hábito, um novo hábito, né? Então, é como se também a gente imagina um campo, né? Tem mato muito alto, um mato muito alto nesse campo. Então, a primeira vez que você passar para esse campo, né, você vai ter que cortar a grama, né, para fazer o caminho até lá onde você quer chegar. Aqui é depois desse campo, por exemplo, né? Só uma metáfora. E quanto mais você fizer esse caminho, melhor você vai saber sobre o caminho, né? O que você vai encontrar, se tem algum rio que passa ali, se tem algum bicho que mora por ali por perto, então você vai fazendo mais vezes, então você vai gravando, né? Fazendo novas redes neuronais no seu cérebro. Então, é como se você aprendesse, né? Você aprende, a gente sempre pode aprender alguma coisa. Quando está exposto a novas, quando se dispõe, né, a ter novas experiências, quando a pessoa é flexível. Não adianta eu falar sobre o que eu estou falando com uma pessoa que está totalmente fechada para esse tipo de conteúdo. É como se fosse uma terra seca, né? Que não entra. Eu lembro até uma passagem bíblica, né? Que ele fala da semente que cai na terra seca, a semente que cai no meio dos espinhos, a semente que cai no meio de pedras, né? Até ele encontrar uma terra boa. Aí a semente morre a semente e nasce, né, a planta, que aí vai começar a dar frutos, né? Cabe muito bem aqui. Então, aqui há um convite para uma vida abundante e próspera. As pessoas confundem muito uma vida abundante e próspera com dinheiro, né? Geralmente, com finanças, com financeiro. Mas né, outro dia uma moça que falou comigo que lá na igreja, onde ela frequenta, fala que né? Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não traz felicidade, mas ela ajuda, né? E mais felicidade pode trazer dinheiro, se você quiser. Né? Então, você tem que ser primeiro uma pessoa próspera para você e abundante, para depois você curtir os seus resultados. Né? Porque não adianta você não ser uma pessoa próspera de alma e ter os resultados, porque você vai sentir vazio. Né? Não está legal, nunca vai estar legal as coisas. Então, você primeiro tem que se desprogramar para reprogramar para a abundância, né? Para a prosperidade. É um estado de alma. Embora continue. A psicologia positiva oferece uma abordagem mundana com um propósito nobre e com um significado transcendental, segundo o pai da psicologia positiva moderna. Né? Então, a gente oferece, pela
educação positiva, da psicologia positiva, né, a gente oferece uma abordagem mundana, né, por meio das forças de caráter, entre outras coisas, as virtudes também, que tem um propósito nobre, né? Mudar como você se relaciona consigo mesmo, qual é aquele diálogo, né? Mudar aquele diálogo interno seu, que produz o resultado. Então, se a gente mudar tudo isso, a gente tem um resultado diferente. Não tem como você aprender algo novo e continuar tendo os mesmos resultados. Então, você tem que começar a mudar a parte interna, né? Reaprender, pegar vamos falar, cada programa e reprogramar dentro da mente, organizar, né? Colocar em ordem. E conseguir ficar transcendental, né? Você vai virar uma pessoa divina, praticamente. Que vai ser diferente do mundo que a gente vive hoje. Então, você vai acabar se destacando muito. Porque você vai ser mais sensível a si mesmo e aos outros, né? Criando mais empatia, criando mais compaixão, né? Percebendo necessidades do meio onde você se encontra e sendo a solução desse meio, né? Então, tudo isso é o que a gente vem propor, né? Com a psicologia positiva e a inteligência emocional. Parou. Eu acho que eu dupliquei a imagem, tá aparecendo outra que acho que estão aqui não vão aparecer. Ah, não, mas apareceu. Pois é. Então aqui, ó. A crença de que existem maneiras rápidas de alcançar a felicidade como consumo de álcool, chocolate, compras, sexo sem amor e drogas nos leva apenas ao vazio e, em alguns casos, à depressão. Né? Como se você se violasse. Se violasse. Tem prazer rápido, mas está se violando, em essência. Então, muitas das vezes, isso por causar essa violação, né, leva à depressão. No entanto, quando o prazer é fruto do exercício das forças e virtudes, né, que nós vamos ver na psicologia positiva, o resultado é prazer mais significado, que é igual à felicidade. A felicidade hedônica, né, o model happiness model. Segundo Seligman, o reconhecimento e a utilização das nossas forças de assinatura, que vamos aprender mais para frente, nas diversas áreas da vida, nos proporcionam uma profunda satisfação emocional, produzindo felicidade autêntica e gratificação abundante. Praticando as nossas forças, né, de forma consciente no dia a dia, percebendo quando nós usamos essas forças e essas virtudes, né, que as forças levam à virtude, nós nos proporcionamos satisfação emocional e saber que a gente está com um propósito, né? Produzindo felicidade autêntica e a gratificação abundante. E a gente tem uma gratificação, um retorno, né? Sentindo gratificação por saber que a gente está usando as nossas forças, as nossas virtudes, né? Em prol de resolver alguma coisa, né? Ou apenas estar aí. E informação é diferente de transformação. O que vocês estão tendo aqui é acesso a um conhecimento, né? Uma informação. Mas ela é diferente de transformação. Você tem que pôr em prática. Para a transformação acontecer, precisamos entrar em ação e mudar pensamentos e comportamentos. Apenas ter conhecimento não é o suficiente. A informação é apenas um dos pilares da transformação. Transformar significa mudar a forma como agimos.
forma como agimos. E aqui eu quero apresentar para vocês... Deixa eu mudar. Apresentar para vocês a coluna principal da psicologia positiva, né? Que é as forças e as virtudes, as forças de caráter e as virtudes, né? Então, a gente tem 6 virtudes, que é a sabedoria, coragem, humanidade, transcendência, temperança e justiça, né? Foi por meio de estudos científicos, né, pesquisas, que os cientistas pegaram essas 6 virtudes, né? Eles pegaram de todas as culturas existentes e definiram essas 6 virtudes existentes no mundo. E daí criaram as ramificações, né? Qual força que leva a tal virtude, né? Que eu tenho contato com tal virtude, porque a força que leva a virtude. Então, foi criado as 24 forças de caráter, né? Por exemplo, da sabedoria, o que leva à sabedoria? Quais são as forças de caráter que levam à sabedoria, a virtude da sabedoria? Criatividade, curiosidade, discernimento, gosto pela aprendizagem, perspectiva. Quais são as forças de caráter que levam à virtude da coragem? A bravura, perseverança, integridade, entusiasmo. Quais são as forças de caráter que levam à virtude da humanidade? O amor, a bondade, a inteligência social. Quais são as forças de caráter que me levam à virtude da transcendência? A apreciação à beleza e excelência, a gratidão. Tem gente usando a gratidão muito rasa, tá? Mas aquele nível ali, né? Não cabe aqui. Gratidão, a esperança, o humor, a espiritualidade e não religiosidade, né? Porque o que eu entendo, eu, Débora, entendo que nós somos espíritos vivendo uma experiência humana, mudando, né? Então, antes de ser esse corpo, eu já era, né? Já existia, já... Eu, como cristã, né? Foi a minha opinião assim. Então, quais são as forças de caráter que levam à virtude da temperança? Perdão, misericórdia, humildade, modéstia, prudência, autorregulação, o autocontrole. Quais são as forças de caráter que me levam, à virtude da justiça? Trabalho em equipe, imparcialidade e liderança, né? Então, essas são as forças que nos levam às virtudes. Então, essas forças, elas são... vai de da força número 1, a gente tem um teste chamado VIA, né? De forças de caráter. Eu vou mandar o link para vocês alguma hora aí, eu vou mandar o link, vocês se quiserem façam, né? Passando avião. Então, depois de fazer esse teste, ele coloca para você um ranking, né? De que vai de 1 a 24, que são suas forças do topo, as situacionais e as últimas forças, né? Que você menos usa. Não deixa de ser força, não se tornam fraquezas por serem as últimas, mas significa que você usa menos, que menos você usa, né? Então, vai de 1 a 24 nesse ranking. As minhas primeiras, por exemplo, são a maioria da transcendência e da sabedoria. Ó, deixa eu falar para vocês as minhas forças de caráter.
tem a esperança, a espiritualidade, a criatividade e a curiosidade. Né? Tá faltando uma, deixa eu ver se acho ela aqui. O amor, que é da humanidade, né? Então, essas são minhas do topo. Né? São minhas primeiras forças, são aquelas forças que eu mais uso. Aonde eu tiver, essas forças estão presentes. Eu sempre vou estar procurando usá-las, né? Onde eu estiver. Tendo uma conversa, né? No meu trabalho. Né? Então, sempre vou estar mostrando. Aí, então faz parte de mim. Né? E vocês vão ver que também vocês têm as forças específicas de vocês, né? Aquelas que aparecem mais, aquelas que aparecem menos. Ou, por exemplo, se a gente faz teste, se você for casado, né? Faz o teste, você, seu esposo ou sua esposa. Você pode ver como deu o meu, por exemplo. Eu fiz o teste, né? Entre mim e meu e do meu esposo. E a gente viu que as minhas forças principais, as do topo, estavam a maioria nas últimas dele, entre a 20 e a 24. Então, é algo a se discutir num casal, por exemplo, porque eu vejo que eu crio apatia, né? Quando eu estou muito querendo demonstrar muito as minhas forças, né, principais, mas tem que entender que faz parte de mim, não tem como tirar, né, de mim. E a gente tem que encontrar, como casal, um ponto de equilíbrio, né? Então, ele saber que são as minhas forças principais e eu saber que são as últimas dele. E o nosso ponto de desequilíbrio pode ser o exagero das minhas forças, por exemplo, né? Das forças principais. Eu esqueci o nome da palavrinha quando a gente usa demais, né? Uma das forças do topo. As forças do topo. Né? Elas nunca andam sozinhas, sempre andam acompanhadas com as outras forças. Então, ponto de equilíbrio, né? Eu saber que eu estou exagerando com ele e que cria uma certa apatia. E também ele saber que faz parte de mim, é assim que eu sou, né? E gostar de mim do jeito que eu sou, né? Sou mulher dele. Mas geralmente o ponto de discussão, muitas das vezes, né? Entre um casal, por exemplo. E nós dois temos a força do amor em comum entre as primeiras, que é aonde a gente vai se conectar. A gente se conecta no amor, né? E nós classificamos o teste do VIA, das forças de caráter, a partir dos 10 anos. A nossa filha tem 7, mas aí a gente sentou e discutiu quais são as forças dela, né? Qual que ela apresenta mais para a gente. E uma delas, com certeza, se não a primeira, é o amor. Então, as 3 pessoas, né, da família, eu, meu esposo e a nossa filha, nós nos conectamos no amor. Né? E todo mundo se conecta no amor. Né? Mas, usando a classificação VIA, é o nosso ponto de conexão. Deixa eu ver se tem mais coisa. Bom, então eu acabo por aqui a apresentação. Espero ter esclarecido algumas coisas, né, com o que eu falei, com o que eu apresentei aqui. E vou procurar sempre estar gravando um vídeo para esclarecer o que eu vou colocando na semana, porque como a informação é nova, né, é um processo. Então, eu acredito muito no poder da repetição, né? E não é à toa. Como é que a gente consegue amarrar um cadastro? Essa história do cadastro, ela me acompanha, né? Quando eu era criança, cheguei da escola, mamãe
Minha mãe falou que eu estava chorando, por que eu estava chorando? Aí ela foi perguntar da professora outro dia, falou que eu não tinha conseguido amarrar o cadastro, todo mundo tinha conseguido, menos eu, né? Mas hoje depois, mais tarde, né, eu consegui amarrar o cadastro e consigo conversar, fazer outras coisas amarrando o cadastro, né? Mas por quê? Porque houve repetição, 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 até que a nova informação, né, se torne um hábito, tá bom? Minha bateria tá acabando. Beijo, antes que acabe aqui. Até mais. Então, chegamos à coluna vertebral da psicologia positiva, que são as forças de caráter e as virtudes. Esse é um grande estudo desenvolvido pelos psicólogos Martin Seligman e Christopher Peterson, publicado em 2004. Ambos acreditavam que nós temos a possibilidade da escolha de viver uma vida focada no que é positivo ou olhar somente os aspectos negativos, como se a gente tivesse na nossa percepção a possibilidade de trocar de polo, né? Negativo para o positivo ou do positivo para o negativo. E com esse raciocínio, eles decidiram entender qual é a melhor versão do ser humano. Para isso, identificaram na história virtudes em comum das pessoas nas mais diversas religiões, tradições, filosofias e culturas. Arrisco dizer que estas poderiam ser consideradas virtudes universais. Durante 3 anos de projeto, eles procuraram coincidência na Bíblia, no Alcorão, no Código Samurai, nas culturas do Ocidente e do Oriente, nas filosofias de Platão e Aristóteles. Também leram sobre o Santo Agostinho, Buda, Benjamin Franklin e diversos outros pensadores. Desse modo, surgiram 6 virtudes de caráter, né? Surgiram não, foram identificadas em todo o planeta no decorrer de mais de 2.500 anos de história, né? Então, eles catalogaram as 6 virtudes, né, que são sabedoria, coragem, transcendência, humanidade, justiça e temperança. E cada uma dessas virtudes tem suas forças de caráter, né? Então, a gente apresenta uma força de caráter e essa força de caráter nos leva à virtude. Essa é uma linguagem comum, que é as forças de caráter. As forças de caráter, como um grupo, são uma linguagem comum que descreve o que há de melhor nos seres humanos. Essa é uma descoberta inovadora, pois nunca houve na história uma linguagem do caráter que atravessasse culturas. As realidades desse princípio estão em toda parte. Os coaches terapeutas utilizam essa linguagem comum com seus clientes para ajudá-los a identificar suas melhores qualidades. Os gestores utilizam a linguagem para ajudar seus colaboradores a se tornarem mais produtivos e felizes no trabalho, e os professores a utilizam para ajudar os seus alunos a consolidar a aprendizagem mais profundamente. As famílias utilizam para criar uma cultura positiva em casa, e os indivíduos a utilizam para o seu autodesenvolvimento. Ter uma linguagem facilmente compreendida por todos permite a cada pessoa estar na mesma página que os outros ao abordar um desafio, engajar-se em uma conversa e apoiar um ao outro, né? Então, utilizando as forças de caráter, a gente está apresentando, né, a nossa melhor versão. Deixa eu voltar para cá. A nossa melhor versão, né, podendo assim nos tornar uma referência, né, ou a transmitir o que a gente deseja, né, o bem-estar dos outros, nosso e dos outros, através das nossas condutas, porque nós temos
em primeiro plano, na nossa mente, essas forças de caráter, né? As virtudes, as forças de caráter. E tudo mais que a psicologia positiva pode nos proporcionar. Assim sendo um farol, né? Que ilumina e conduz os outros barcos, os barcos, né? E a gente sabe que aquilo que começa nas nossas mentes tem potencial para influenciar e transformar vidas para sempre. Começa com uma semente no cérebro, você pode agir sobre ela ou pode mantê-la no cérebro como uma semente. Então, a ação é que dá o resultado. Então, entendendo essas forças e as virtudes e pô-las todas em ação no nosso dia a dia, sendo em uma conversa, no atendimento, né, ou em transição, com as pessoas, encontrando com pessoas que você não conhece, né, e apresentando as nossas forças e as nossas virtudes, a gente pode fazer com que isso vire uma cultura positiva, né? Então, a diminuição do oposto das virtudes, né? Diminui. Se a gente pôr ela em primeiro lugar nas nossas mentes, né? Apresentando as nossas forças, as nossas virtudes, sendo realmente pessoas que podem contribuir de uma forma melhor para o meio onde a gente vive. Nos tornando referência, né? Para os nossos filhos, para os nossos alunos, para os nossos colegas de trabalho. Entender isso aqui é de suma importância para quem quer plantar uma cultura positiva, ou para si mesmo, né? E que a gente vai desenrolando conforme for passando o tempo. Tá bom? E então a gente deu a entrada, né? A introdução à psicologia positiva, às forças e as virtudes, que devem ficar em primeiro plano em nossas mentes. Segundo Martin Seligman, pai da psicologia positiva, a felicidade autêntica deve ser construída e cultivada sobre o alicerce sólido do conhecimento e da prática das forças e das virtudes, com o objetivo de apoiar os indivíduos na construção de vidas significativas com mais engajamento e realização e propósito. Tá bom? Desejo uma ótima tarde a vocês e vamos ser mais virtuosos, né? Apresentar mais virtudes do que o oposto da virtude. E focar nas virtudes e nas forças em vez nas nossas fraquezas. Né? Tá bom? Beijo, obrigada pela presença de